Certo. E tem até casos de animais, né, que descobrem, né, que eles são homossexuais. Não são homossexuais porque homossexuais só são os humanos, mas tem dados de animais que... Então, assim, realmente faz parte da natureza, né? Mas aí você já está entrando num terreno, né, que destoa um pouquinho da psicanálise, porque a gente está falando de instinto, né? E no início da psicanálise, Freud ele faz essa distinção do instinto, né, para a pulsão. O instinto como sendo aquilo... a pulsão está ligada à linguagem, né, para a psicanálise. Então, o sujeito se faz sujeito a partir do momento que ele entra na linguagem, né? Eu sou da escola lacaniana, então o Lacan ele bate muito nessa questão do inconsciente estruturado como linguagem, o sujeito estruturado a partir da linguagem. O que é isso? O animal, um gato, por exemplo, quando ele nasce, se você colocar uma tigelinha de leite ali, ele vai tomar o leite e vai sobreviver. A criança, ela precisa do cuidado materno ou de alguém que equivale à função materna para que ele se mantenha vivo, né? Então, a linguagem está muito atrelada ao cuidado, né? E está muito atrelado a isso que é da ordem da pulsão. Então, basicamente, a distinção de pulsão para instinto é isso, né? A pulsão está ligada à linguagem e o instinto está mais ligado a essa coisa animal. Carol, você fala também sobre o higienismo, né? Sobre o sistema prisional. Explica para a gente nessa questão do sistema prisional contemporâneo no Brasil ligado ao higienismo. Vai de encontro àquilo que eu falei anteriormente sobre esse mecanismo que era usado antigamente, né, no final do Brasil Império e início da República, dessa segregação dos desajustados sociais. Se antigamente esses desajustados eram jogados nos hospícios, né, e nas prisões também, hoje em dia a gente vê muito aqueles que são considerados desajustados sociais, sobrecarregando o sistema prisional, né? Há uma superpopulação de encarcerados no Brasil hoje, né? E há também um desinvestimento, ao mesmo tempo que essa superpopulação ela sobrecarrega o Estado, é dispendioso para o Estado, há um desinvestimento do Estado em relação à educação, à moradia, saneamento, toda uma série de coisas que são portas de entrada para a violência, que são portas de entrada para a criminalidade. Então, o higienismo ele entra nessa seara, né? Quando a resolução do problema ela passa do macro, né? Que é o que é esse movimento do Estado para investir em políticas de combate à violência, de combate à criminalidade, né? Essas políticas macro que são também estão ligadas a uma melhoria de vida, né? A um melhor salário, a um acesso maior à educação, à moradia. E vamos dizer assim, eles pegam a via mais fácil, né? Que é a via da segregação. Então é mais fácil hoje em dia superlotar um presídio, né? Do que investir nessas políticas, do que fazer esse movimento de combate, né? A gente sabe que hoje em dia, né, os presídios, essa superlotação se deve muito ao fato de termos, né, uma política antidrogas horrível, né, que
gente, inclusive, está tendo esse debate, né? A gente está tendo esse debate atualmente com relação à quantidade de droga que uma pessoa pode consumir, porque, bom, a nossa realidade no Rio de Janeiro, nas grandes capitais, é que muitas das vezes o negro que está na comunidade ele é preso por 3 gramas de maconha, um exemplo. E o branco que está na Zona Sul é considerado consumo próprio, né? Exatamente isso. Essa política antidrogas voltada muito para a questão racial, né? Porque a gente vê claramente que a grande maioria da população carcerária é constituída por negros, né? E de uma classe social baixa, de comunidades que não têm, de fato, acesso à educação, não têm acesso ao básico. Os grandes responsáveis pelo narcotráfico que estão na Zona Sul, né, que são os de colarinho branco, eles não são tocados, né? Tem muito uma coisa também que a gente vê muito nas redes sociais, na grande mídia, daquela pessoa de classe média que é pego com droga e é estudante de medicina, estudante de não sei o quê, foi pego com uma quantidade de drogas. E o negro da favela é pego e é traficante. Traficante foi pego. Então, assim, tem uma coisa social, tem uma coisa do racismo. Então, e aí entra o higienismo, né? É o Estado como aquele agente higienizador, aquele agente que tira do ambiente social aqueles que são considerados desajustados sociais, justamente para não ter que investir nessas políticas de combate a isso, para não ter que mexer nesse macro, né, que a gente está falando aqui. Porque é muito trabalhoso, né, Clara? A gente tem que pôr a mão na massa. A gente tem... eu trabalhei muito tempo com educação. A gente tem uma educação, um desinvestimento, na verdade, de educação no Brasil. A gente vê também, a gente que passa por esses bairros mais periféricos, falta tudo, falta saneamento, falta o básico, falta infraestrutura. Então, assim, é um trabalho muito grande, né? E que também não favorece nada, que a gente já entra na questão do anticapitalismo, também não favorece nada o capitalismo e os grandes representantes do capitalismo fazer esse movimento, né? Porque é como se o capitalismo em si ele se alimentasse dessa pauperização, né? Por conta da questão da mão de obra, por conta, né, daquele grande lance de que se existem ricos é porque tem pobres fazendo tudo para eles, né? Então, assim, grosso modo, a gente está falando aqui muito superficialmente, o tema é muito abrangente e a gente pode falar muita coisa sobre, mas assim, o básico é esse, né? O higienismo ele entra como um mecanismo do capitalismo, desse Estado que é mantenedor dessa situação, porque é lucrativo para eles. Porque ao mesmo tempo que a gente fala do sistema prisional, sobrecarregar o Estado no sentido de ser dispendioso, é muito mais dispendioso para o Estado e tem uma coisa também de uma disparidade também, que a gente já entra numa questão política, dessa questão dessa manutenção do status, né, essa manutenção dessa elite. Então, são uma série de fatores, mas o higienismo ele entra fazendo esse papel, né? Cumprindo esse papel. É só um mecanismo, mais um mecanismo desse Estado capitalista. Você falou sobre a questão da mão de obra, né? Para que tenhamos um rico, é necessário ter muitos pobres.
essa desigualdade social, né? Eu costumo dizer que a gente não deveria ser legal, no sentido da legalidade mesmo, haver bilionários no mundo, né? Você falou muito sobre a questão da indiferença, né, como uma violência. Fala um pouquinho para a gente sobre isso também, por favor. Então, a indiferença como uma forma de violência, ela entra também como uma consequência da naturalização do estado das coisas como estão, né? Eu acredito que a gente tenha chegado num ponto em que a gente é tão assolado por violências de todos os tipos, violência simbólica, violência, né, de fato, violência de todas as ordens, que acabamos, de uma certa forma, naturalizando esse estado violento. Assim como a gente naturaliza falas racistas, a gente naturaliza o machismo, né, que são todos vertentes da violência. E essa naturalização faz, de certo modo, com que as pessoas, num estado de anestesiamento, talvez, e também um pouco talvez de desesperança, talvez, veja determinadas situações e seja alheio a isso, seja indiferente a isso, né? Eu cito no livro o caso, que não é tão recente, de um homem que foi espancado e morto num quiosque no Rio de Janeiro, e que os pedestres passavam pelo corpo com seu fone de ouvido, fazendo seu Cooper, e como se não houvesse um corpo ali, né? Então, assim, até que ponto, né, eu faço esse questionamento no livro, até que ponto nós fomos impactados por essa violência cotidiana a ponto de nos anestesiarmos, né? A ponto de nos tornarmos totalmente alheios a isso, indiferentes a isso. Eu peguei a parte aqui que você fala dele, né? É o Moise. E você fala também do René, né? Que ficou 9 horas em Londres, caído no chão, e acabou morrendo de hipotermia, né? Sim, tem vários casos, né? A gente tem visto, cada vez mais recorrente esse tipo de caso. Mas eu acho que está ligado a isso, né? Está ligado a essa naturalização, né? Desse constante estado de violência. E também alguma coisa que eu também exploro um pouco no livro, que também está ligado ao capitalismo, essa coisa da correria do dia a dia, né, das pessoas que estão aí. A gente está vivendo uma epidemia de egoísmo, né, podemos dizer isso, né? Eu acho que isso é consequência, particularmente, isso é uma opinião, né? Isso tem alguma coisa do capitalismo aí, no sentido de que o capitalismo ele faz esse empuxo ao consumo e está sempre propagandeando essa questão do lucro, do sujeito que tem que vencer na vida, alta performance, prosperidade. Então a gente é assolado o tempo todo por mensagens, né? Eu estou dizendo assolado porque é como se fosse um mal mesmo do nosso tempo, né? Por essas mensagens do capitalismo, de que a gente tem que vencer a qualquer custo, a gente tem que consumir o máximo possível, então sempre mais e mais. Então isso gera, de uma certa forma, também uma aceleração, né? Os sujeitos estão cada vez mais individualistas, acelerados, né, no seu próprio tempo, né? Essa aceleração de eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar a vida, eu tenho que performar da melhor maneira possível dentro desse sistema. E vira uma coisa
além de individualista, uma coisa de uma aceleração, esse sujeito que está sempre às pressas envolto com a própria existência, né? Então, assim, gera também uma certa indiferença no sentido de que eu estou muito atrasado para olhar para isso. Eu tenho uma vida para dar conta, eu não posso olhar para isso aqui, eu não posso olhar para essa pessoa que está passando por necessidade, eu não posso olhar para esse corpo estendido no chão. Tem muito desse absurdo, né? Que aí passa a questão da indiferença e desse anestesiamento. Parece que tudo se tornou natural, né? Porque as pessoas estão cada vez voltadas mais para si, para a própria vida, para o próprio ganho, por enriquecer e por performar, enfim. Então, também perpassam vários fatores, né? Você falou sobre isso, eu lembrei muito do período ali da pandemia, né? Que em 2019 parecia que estava todo mundo acelerado. E quando chegou em 2020, começou aquela onda de lives. Era live de tudo, e aí você tinha que fazer exercício, tinha que assistir a live, tinha que estudar, tinha que trabalhar. Foi um momento também que as pessoas tinham essa gana de estar sempre produzindo, fazendo alguma coisa, e muitas das vezes não olhava para dentro de si, né? Eu acredito que esse acelerar também seja muito tóxico para cada um assim dentro de si. O próximo tema que eu queria falar, né, é com relação ao fenômeno da solidão, né? Tudo no Brasil vira meme. A gente tem aquele meme, né, da pessoa que trabalha ali pela Avenida Paulista, aí aluga um apartamento de 10 metros quadrados por R$4.000. Mas esse é um problema também da nossa sociedade, né? Você até comenta sobre o Japão nesse livro. Fala um pouquinho pra gente. O Japão, eles têm um ministério, né? Eles fizeram um ministério voltado para o combate à solidão, né? A solidão, muitos teóricos têm tratado a solidão como algo epidêmico, né? E está muito ligado, acredito também, à questão da pandemia. Era um fenômeno que já vinha, né? Sim. Já vinha se fortalecendo, e a pandemia foi o estopim, né? É isso que você falou e que eu trago no livro também. Antigamente, né, nós tínhamos, se a gente for rememorar nossa infância, aí, a gente tem memória da rua com aquelas cadeiras e as pessoas conversando, os vizinhos, né, trocando, né, momento de socialização. E hoje as cidades estão verticalizando, né? A gente não vê mais casas, cada vez menos, né? Nos grandes centros isso é quase raro você ver uma casinha com quintal sobrevivendo entre os prédios, né? Então as cidades estão verticalizando e dentro dos prédios, da maioria das vezes, um vizinho sequer conhece o outro, né? E você falou também na questão da pandemia, essa questão toda, para além das lives, também teve uma coisa que a pandemia trouxe, que foi essa facilidade dos aplicativos, iFood, e tudo hoje em dia você faz por aplicativo, e tudo você pede no WhatsApp, por exemplo. Fez com que as pessoas também se acomodassem naquele universo, né? Uma pessoa que mora num apartamento e não conhece os vizinhos, ela não desce nem para comprar uma pizza, ela vai pedir no iFood, né? Então, assim, são muitas coisas que têm favorecido essa epidemia de solidão. Mas essa coisa dos aplicativos, essa coisa da verticalização das cidades, tem sido fatores bem preponderantes para que a solidão ela vire algo epidêmico, né? Eu acredito nisso. Agora vamos começar uma sessão de psicanálise, eu e você, finge que não tem ninguém nos vendo. Vamos falar sobre ansiedade. Um assunto que muito me interessa, acredito que interesse para muita gente também. Fala um pouquinho para a gente sobre ele. Então,
a ansiedade, tudo isso que a gente falou está atrelado à ansiedade também, né? Porque são causas de ansiedade, né?